Na economia, Sakamoto, ontem saiu a notícia de que a agência de risco, né, que classifica o risco para investimento, Moody's, aumentou a classificação do Brasil. O Brasil está a um degrau de chegar ao grau de investimento. O Felipe Salto está aqui conosco para comentar essa notícia. Uma boa notícia, né, Salto, para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a economia brasileira. Você concorda com essa nova nota aí dada pela Moody's à economia aqui do Brasil? Boa noite, Salto. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Todos que estão nos assistindo, ouvindo aqui no All News. Olha, foi uma excelente notícia, Diego, porque a Moody's, para quem não está familiarizado, é uma agência, é um classificador de risco. O trabalho dessa agência, dessa empresa privada, é ficar olhando para os países e dizer o seguinte: aquele país tem risco maior ou menor do que o outro, para você colocar o dinheiro. Então, como é que essa análise é feita? São vários fatores que são considerados, mas todos eles têm a ver com a capacidade de pagamento do governo dos seus compromissos, da sua dívida, né? Então, você pode ter uma dívida grande, mas ter receita suficiente para bancar esses compromissos. E a receita depende de crescimento econômico. Outra coisa, a dívida cresce também com a taxa de juros. O que a Moody's falou no relatório dela, né? Basicamente, né, e hoje na nossa coluna aqui no UOL também eu falei sobre isso, escrevi um texto extra, né, para a gente comentar. Eu falo exatamente isso. A Moody's, ela disse que o crescimento está maior do que se esperava. O crescimento potencial do Brasil está mais alto. E provavelmente, mesmo considerando que houve aí estímulos fiscais, gastos públicos, a verdade é que o crescimento mais alto ajuda a segurar o crescimento da relação dívida sobre o PIB, né? Porque o PIB está lá no denominador desse indicador de endividamento em relação à economia. Mas trocando isso em miúdos, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que nós não estamos ainda naquele patamar de grau de investimento, como é chamado, né? Mas ficamos mais próximos. E se o governo continuar mantendo esse compromisso com a responsabilidade fiscal e conseguir avançar em medidas também do lado da despesa, aí certamente a gente vai conseguir ganhar esse selo de grau de investimento, e isso sim vai ser muito positivo, porque aí nós vamos atrair mais capital estrangeiro. Tem muitas empresas lá fora e investidores que só podem trazer recursos e levar recursos para países que têm esse selo do grau de investimento. Então, a tendência, né, Diego, Sakamoto, é algo muito positivo. Claro que não se encerra nessa mera notícia, tem outras agências de risco também. O nosso problema fiscal está longe de ser trivial, mas vamos dar a César o que é de César, né? Sakamoto, e aí? Essa notícia é muito boa para o Haddad, para a Simone Tebet. A gente sabe que há uma dificuldade da Fazenda, né, trabalhar, porque no Congresso existem vários projetos, para falar melhor, que são ali, né, jogam contra o orçamento, né? No próprio governo tem aqueles que querem gastar mais também, e o Haddad fica ali tentando negociar. E aí? O judiciário também, né, muitas vezes aprovando reajustes que acabam impactando muito no orçamento, mas o Haddad vem conseguindo, né? E muita gente às vezes duvidando, falando sobre surpresa, está sendo pega de surpresa, mas a economia brasileira vem dando bons sinais. Por que isso não se reflete, será, na imagem do governo, por exemplo, Sakamoto? Antes de mais nada, boa noite para o Felipe, né? Prazer dividir com tela com ele aqui. Eu não sou exatamente o maior fã das agências de risco, né? Que ao longo da história já mostraram que também fazem muita bobagem, né? Que criam vários que têm, enfim, envolvidos nas maiores atrapalhadas. Só que é o seguinte, o que me deixa, na verdade, extremamente, tipo, curioso é como que determinados setores do mercado brasileiro, não digo todos, né? Porque você tem um mercado extremamente responsável e tem um mercado que está lá só para especular, ganhar seu cascalho, sair correndo, dar a banana que nem o fim de Vale Tudo na novela, né? No Brasil e ir embora, né? Então, tem um ponto que assim, como é que tem um mercado que passa o tempo inteiro falando, agência de risco, olha a agência de risco, olha a agência de risco. Não pode... A agência de risco faz uma mudança olhando para os indicadores brasileiros que o mercado se nega ou faz de conta, faz egípcia e não olha.
Aí você tem crescimento do PIB, você tem a questão da redução do desemprego, você tem a questão da inflação e dos juros, mas no total, com crescimento de renda, com crescimento do PIB, com redução do desemprego, com o aumento com a capacidade instalada ainda não os estertores no limite, ou seja, as coisas que apesar de não estar perfeito, está funcionando, né? Uma agência lá fora vê e fala assim, ó, tá aqui, né? Tá funcionando. Então, pelo viés da produção, pelo viés da saúde do país, beleza, tá quase no grau de investimento. Aí o pessoal, é o fim do mundo, né? E aí, quando você pega uma agência que faz o contrário, eles falam, não. Ou seja, para uma parte do mercado, a agência boa é a agência que diz amém, né? É a agência que diz amém para eles. Gente, pelo amor de Deus, se a função da agência de risco é inclusive fazer uma avaliação, né? Uma avaliação, inclusive, de um observador que está externo da economia e fala: olha, considerando tudo isso, é isso, aquilo outro. Se essa é a função, e se a agência fez essa função e ela justificou. Né, o mercado, uma parte do mercado, deixa bem claro, uma parte do mercado, ao entrar em pânico, ele simplesmente mostra que, peraí, tipo, só vale a pena qualquer avaliação sobre o risco do país se isso for ao encontro do que for melhor para mim, para eu ganhar dinheiro, né? Então, aí o negócio vira a casa da mãe Joana, na verdade. E acho que esse que é o ponto, na verdade. O que, na verdade, a mudança na nota é uma boa para o governo, uma boa notícia para o país, né? Em breve vamos poder captar dinheiro mais barato. Isso é ótimo, né? Para o país não ter dúvida nenhuma. O que me deixa choquito no final do dia é que, na verdade, tem gente que reclama e fala: não, tá errado. Quer dizer, tá errado porque eles não concordam, sabe? E aí isso é uma coisa muito doida para terminar, Diego, porque a gente vê isso no Brasil, na economia e na política. Errado é tudo aquilo com a qual eu não concordo. Só que aquilo que eu não concordo não é necessariamente não é fato, é fato, você tem dados. A agência considerou dados, essa aqui é a interpretação da agência. Você tem outras agências interpretando, essa interpretou desse jeito. Então, beleza, você pode não concordar ou não, mas está aí os dados, né? E da mesma forma, na política, é uma coisa, olha, tal pessoa teve mais votos do que outra. Tem aqui, ó, os dados, as informações, né? Só que o pessoal, na verdade, pira e fala, não, não concordo. Não é aquela questão de concordar. Em cada campo, no campo dessa interpretação da agência, ou no campo da política, todo mundo tem. Você não, nem sempre o resultado é o resultado que você gostaria. Não necessariamente o resultado que faz sentido, que faz sentido em ambos os casos. Então, acho que é só isso, Diego. Fazer essa. E até perguntar para o Felipe, inclusive. Felipe, por que que isso, na verdade, eu estou procurando, estou dando uma gaguejada, que eu estou com dificuldade de encontrar a palavra correta para isso. Mas no final do dia, isso é um pouco exasperador. Porque a impressão é que dá, diante do comportamento de determinados setores do mercado, é que não há um interesse legítimo no crescimento do país ou no investimento real. Só há, na verdade, uma grande bolha especulativa e qualquer coisa que vá no sentido contrário de desinflar essa bolha, o pessoal roda bilhões e enlouquece. Olha, eu tendo a concordar com você, Sakamoto, porque há mesmo um exagero, né? Quando a gente vê diversas análises aí de colegas e tal, parece que nós estamos no meio de um caos, né? De uma crise financeira, fiscal, e ao contrário, há uma demanda intensa e crescente por títulos públicos. Veja, se tem demanda para comprar título público, nós estamos, evidentemente, distantes de uma crise de financiamento, de uma crise de solvência da dívida, né, que é o termo técnico. A chance é zero do país quebrar, para falar o português claro. E se a chance do país quebrar é zero, porque tem demanda crescente para comprar os títulos da dívida pública, o Tesouro tem um caixa trilionário, tem dentro desse caixa trilionário um colchão de liquidez que ele pode usar em momentos de turbulência. E as nossas contas externas estão arrumadas, então é preciso engolir o choro e entender que, de fato, a Moody's está correta, né? Ela está reconhecendo o óbvio. E como eu tenho dito aqui para outros interlocutores também, isso não anula os desafios que a gente tem pela frente, que eu venho escrevendo, falando aqui com vocês também, né? De reorganizar as contas públicas, de melhorar a qualidade do gasto, de controlar o crescimento da dívida, né? De tudo isso que, obviamente, é uma agenda que vai demandar
muito esforço por parte do governo e compromisso também, né?